E hoje eu vou falar sobre legado. O que é o legado? Legado refere-se ao que transmite de uma geração para outra. Legado é geracional. Podemos citar também sobre herança. Muito se fala sobre herança. Heranças são coisas, é algo que eu posso deixar para os meus filhos, naturais, espirituais. Mas legado é princípio que eu vou deixar para as futuras gerações. Legado também é aquilo que nós deixamos, é uma marca na vida das pessoas. Abra sua Bíblia em Gênesis 26, 24. Diz assim: naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Aleluia. Aqui Deus fala com Isaac. Eu sou Deus do teu pai Abraão. Isaac estava assumindo um legado, porque a promessa iniciou sobre Abraão, o pai da fé. Deus deu a promessa para Abraão, mas se estabeleceu o legado na vida de Isaac. E se formos trilhar a trilha do tempo, a promessa de Abraão se cumpre em Isaac, chega até Jesus e expande até nós. Como Jesus é geracional, como o nosso Deus é geracional. Também Gálatas capítulo 3, Gálatas 3,16 diz assim: assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo Jesus. Não aos seus, mas ao seu. Cristo em nós, esperança da glória, se estende através do batismo na cruz. Se estende quando aquela lança é cravada no peito de Jesus e a água é derramada sobre o rosto daqueles soldados, e ali se estende aos gentios ao batismo. E também quando Jesus disse no seu ide e pregai o evangelho sobre toda criatura, ali ele está dizendo: vocês são geracionais, você tem um legado, você pode ir, em meu nome você vai fazer obras maiores do que eu fiz, em meu nome você vai repreender demônios, em meu nome você vai curar enfermos, em meu nome você vai ressuscitar mortos, em meu nome você vai levar a multidão para a salvação. É tudo por Ele, para Ele são todas as coisas. Aleluia, aplauda Jesus. Atos capítulo 1 versículo 8 diz assim: mas receberão poder, repita comigo, poder. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. A história de Deus com a humanidade é feita por uma linha de legado. Por isso iniciamos na promessa de Abraão, cumpriu em Isaac, chegou até Jesus e está expandindo sobre as nossas vidas. E nós não podemos ficar parados. Nós temos que nos levantar e posicionar para ensinar as próximas gerações. Eu amo sentar com pastores e ouvi-los e dizer: eu quero enviar meus filhos para outros países, para que eles possam aprender o inglês. Eu quero enviar meus filhos para as missões. Eu quero dar para os meus filhos o que eu não tive. E isto é legado. Não vamos falar de coisas, porque coisas nós trabalhamos e conquistamos. Eu quero falar daquilo que o dinheiro não compra. Eu quero te ensinar aquilo que nossos pais nos ensinou, princípios. Vocês estão herdando palavras proféticas. Vocês estão herdando um poder que pode te levar a voos mais altos. Eu estou olhando aqui desse lado, estão os adolescentes ou os pré-adolescentes. E eu quero profetizar sobre a vida de vocês. Que vocês chegarão a lugares que muitos sonharam, mas Deus já projetou para vocês.
Deus já projetou para vocês algo que vocês ainda não planejou, mas já está no coração de Deus. Vocês conquistarão nações, vocês serão bilíngues, vocês serão gênios sobre essa terra, vocês serão aqueles que trará de volta o avivamento sobre muitas terras. Vocês é a promessa e a herança do Senhor. Pega aí, meus irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Nós sabemos que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então vamos fazer as contas. 1000 anos, um dia para Deus, 1000 anos humano. Um dia tem 24 horas, verdade? Sim ou não? 1000 anos humanos, 24 horas divinas. Ó, presta atenção nisso aqui. 1000 anos humanos, 24 horas divinas. 80 anos, 1 hora e 55 minutos divinos. Vou repetir para vocês. 80 anos, 1 hora e 55 minutos. Agora faz a conta. 71 anos, 1 hora e 42 minutos divinos. O coração de Deus pulsa sobre este lugar. E nós temos que ser aquele que abreviamos os nossos dias para que as palavras proféticas de Deus se cumpram. Nós temos que ser aqueles que reme o tempo para que possa cumprir todas as palavras proféticas. Nós temos que fazer uma oração e dizer: Senhor, cumpre em mim o teu querer. Apressa em cumprir a tua vontade em minha vida. Apressa em cumprir o teu querer no meu chamado. Apressa em cumprir as tuas palavras no meu ministério. Começa a orar e dizer: Senhor, eu estou pronto para tudo aquilo que o Senhor já projetou no seu coração. Senhor, eu tenho pressa em cumprir os teus desígnios aqui na terra. Nós temos um sopro muito curto e nós temos um chamado muito grande. Então, o tempo são valores. Tempo tem que ser remido. Nós não podemos perder tempo. O Senhor tem pressa em cumprir o propósito dele na nossa vida. Nós não podemos ficar agarrados naquilo a qual o Senhor não nos chamou. Muitas pessoas fracassam no seu chamado porque está fazendo aquilo que Deus não chamou para fazer. Muitas pessoas estão dedicando tempo naquilo que o Senhor não pediu para fazer. Nós temos que escolher os livros que nós vamos ler. Nós não podemos querer pegar todos os livros da biblioteca e querer folhear todos. Nós temos que estar direcionado ao nosso propósito. Aqueles que são da música, dedicam o tempo à música. Aqueles que são da palavra, dedicam o tempo à palavra. Aqueles que são mestres, dedicam o tempo no ensino. Aqueles que são servos, dedicam o tempo em ser servo, porque o nosso tempo, ele é muito pequeno, e nós não podemos perder tempo com aquilo que o Senhor não nos chamou para fazer. Não queira fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Não queira dedicar a tudo. Não somos perfeitos em tudo. Nós não sabemos todas as coisas. Tem pessoas que formaram em filosofia, outros em psicologia, outros em direito. Cada um tem o seu chamado e dedique e seja muito bom naquilo que o Senhor te chamou. Outros o Senhor chamou para ser pastores, outros para ser profetas, outros sacerdotes e outros para servir dentro de um ministério de alguém. Não queira fazer aquilo que o Senhor não te chamou para fazer. Sabe por que tem muitas pessoas feridas no meio do caminho? Porque Deus chamou para servir, mas Ele quer ser aquele que manda. Ou o Senhor chamou para ser o líder, para designar tarefas, mas Ele quer ser o servo, porque não quer assumir responsabilidade. Tem muitas pessoas que estão falindo, quebrando, porque Deus não pediu para você fazer esse investimento. Mas às vezes, naquela vontade interior, sem perguntar a Deus o que era para ser feito, você vai cumprir o desejo do seu coração, e não o desejo do coração de Deus. E com isso, vem o fracasso. Deus está te falando, para de correr atrás do vento, corra atrás de propósito. Para de correr atrás daquilo que Deus não te chamou para fazer.
Deus te chamou para fazer algo, faça com excelência. E faça com todas as suas forças. Desde lavar o chão da igreja, até mesmo dar uma palavra no altar, faça o seu melhor. Quando eu comecei a servir na igreja, eu era a líder da cantina. E eu vou dizer para vocês, era um serviço muito confortável para mim. Porque eu amava cozinhar. Eu amava fazer bolo, pudim, tortas. Era maravilhoso cozinhar. E o dia que Deus me chamou para pegar o microfone, eu não gostei. Porque ia me tirar da minha zona de conforto. E eu falei, não Senhor, eu mal sei falar o português. E o Senhor me chamava, porque Deus não chama os capacitados, Ele capacita o chamado. Se Deus te chamou, não tenha medo, Ele vai te capacitar, aleluia, glória a Deus. Se é para você, diga, peguei. E quando o Senhor me chamou para ser uma pastora e não uma esposa de pastor, eu falei, Senhor, mas eu sou tão pequenininha, eu só tenho 1,5 metros. Os altares, os púlpitos, é tudo mais alto do que eu. Os púlpitos eram feitos para os homens. Era tudo alto. E aí o Senhor sempre dá uma estratégia. Toda igreja que eu chegava, eles colocavam uns tijolos para que eu pudesse subir em cima. E às vezes os tijolos balançavam e eu ficava meio surfando. Glória a Deus, modernizou, agora é mesinha, é púlpito de acrílico, todo mundo me vê. Tem câmeras, tem painel de LED. Não, na época que eu comecei não tinha nada disso. E fui ali, evangelizando, pregando para crianças, para adolescentes, liderando célula. O Senhor começou a soprar para o Brasil, porque assim tudo começa pequeno. Não valorize o início do seu ministério, o início da sua empresa. Não desvalorize os pequenos começos. Deus vai usar o pouquinho que você tem para ser grande. Deus começa com tudo pequeno. Deus não começa grande. Deus começa nos projetos pequenos. E depois Deus vai te levando para os lugares altos. Sim. E aí? O Brasil começou a ficar pequeno e o Senhor falou assim, vou te levar para as nações. Eu falei, Senhor, mas ainda nem consegui completar o português. E todo ano Ele me leva para a América. Eu chego lá, eu não sei nada de inglês. E o Senhor coloca milionários para interpretar o que eu estou falando, para traduzir o que eu estou falando. Eu só estou te falando uma coisa. Diga, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Me envia. Eu quero seguir o teu legado. Se Deus está te chamando, se capacita para isso. Deixa eu falar algo bem profético e de muita exortação para você. Se prepare para o que está por vir. Não fique parado. Se prepare para o que está por vir. Se Deus profetizou que é para as nações, vai fazer seu passaporte. Vai fazer o passaporte. Se é para você, diga peguei. Se você já tem o passaporte, vai tirar o seu visto. Se é para você, grita aí, peguei. Às vezes nós temos a promessa, mas a gente não prepara para o momento. Diga, ai Jesus, tem misericórdia de mim. Aí talvez alguns pensam assim, mas eu já estou velho. A palavra do Senhor diz que mesmo velho ainda dará frutos. As promessas vão cumprir. As promessas cumpriu na vida de Abraão, com 100 anos de idade. Que velhice que nada, irmão, velho é o diabo. Muitas coisas boas vão acontecer na sua vida. Palavras proféticas ainda vai se cumprir. Cadê as cabecinhas brancas? Diga aleluia. Eu quero declarar na sua vida, meus queridos, o seu legado será extraordinário. O seu legado será cheio de poder. E eu quero te dizer, quem aqui é pai? Levanta a mão, pai, mãe. O maior legado que você pode deixar para os seus filhos não é dinheiro, não é herança. É um casamento bem-sucedido. 45% das crianças de 0 a 10 anos convivem com os pais. Então, o maior legado, a maior herança é ter o pai e a mãe juntos. Feridas emocionais, crianças totalmente machucadas, porque pais se separaram. Não existe um presente melhor para a família do que o casal viver junto até a morte, até que a morte os separe. Dê o melhor presente para o seu filho, ama sua esposa, como Cristo amou a igreja.
Mulher, honra o teu marido e submeta a ele como a noiva submete ao seu noivo. Filhos, honre os teus pais, assim como nós devemos honrar a Cristo. Honrar é muito mais do que dizer, eu te amo, pai. Honrar é pagar a conta. Então, para os adolescentes, os mais velhos, paga a conta dos seus pais. Que dia que você levou seu pai num restaurante? Que dia que você pagou o lanche dos seus pais? Todo mundo fica em silêncio nessa hora. Honrar é pagar a conta. Que dia que você pagou a conta dos seus pastores? Que dia que você pagou a conta da sua pastora? Que dia que você pagou a viagem de férias do seu pastor? Honrar é pagar a conta. Por isso que quando Cristo veio para nos honrar, Ele pagou a conta que nós não conseguiríamos pagar. A conta da salvação. Por isso que é pela graça, não é de graça. Porque foi pago um preço. É pela graça a salvação. Ele pagou a conta. Não adianta dizer eu te amo, se não paga a conta. Maridos, paga a conta da sua esposa. Paga a conta do salão. Paga a conta da loja de roupa. Paga a conta do sapato, marido. Paga a conta da estética. Sim. Saiba que a sua esposa é a sua coroa. A coroa tem que ter pedra. Paga a conta da joia, do anel. Paga a conta. Sim. Porque a sua filha vai procurar um marido igual a você. Tanto nos defeitos quanto nas qualidades. É no subconsciente. Quando o marido é ruim para a esposa, a filha casa também com o homem que é ruim para ela. Porque é um legado, é geracional, transfere. O que você está transferindo para os seus filhos, pais? Ensina seu filho a ser homem de verdade. Ensina seu filho a tirar o lixo que está lá no tambor, sei lá o local, e levar para fora. Eita, mas é profético, hein? Ensina seu filho que a força está com ele, não com as meninas. Porque nós estamos na geração que as mulheres querem mostrar a força e o homem, a feminilidade. Mas a igreja está aqui para restaurar princípios geracionais. Homem tem força e mulher tem habilidade. O homem é que carrega o peso. Nós temos que voltar os valores do nosso lar. O homem trazendo os recursos, a mulher administrando. E os filhos participando de tudo aquilo que ele deve participar. Dentro da igreja, os mesmos valores. Deus derramando a graça e o poder sobre a vida dos pastores. Os pastores para a liderança e a liderança para todo o povo. Nós não temos que lutar por coisas. Nós temos que lutar por legado. Esaú buscou recursos, mas Jacó buscou princípios. Jacó não brigou pelas fazendas de Isaac. Jacó não lutou pelos gados, pelos animais de Isaac. Jacó queria a palavra da bênção. Jacó lutou por uma palavra, porque a palavra está no legado. Jacó comprou a palavra da bênção. Algo que não deveria ser vendido, mas por aqueles que desprezam, Jacó comprou. Se alguém despreza uma palavra de bênção, seja aquele que compra. Seja aquele que pega. Se teu irmão não está pegando a bênção, pula e pega, irmão. Porque bênçãos são oportunidades, mas tem pessoas que por incredulidade não tomam posse da bênção. Tem pessoas que olham para nós por um ser humano falho. E ao invés de ouvir aquilo que está falado, está julgando a roupa. Está julgando o sapato. Está julgando a forma de falar. E as bênçãos estão sendo passadas para outra pessoa. Às vezes as bênçãos estão sendo liberadas na sua vida, mas você está olhando o status. Quantos seguidores tem na rede social? Eu vou ouvir aquele porque tem 300 mil seguidores. Vou seguir aquele porque tem 50 mil seguidores. E às vezes Deus vai usar o pequenininho
Aquele bem pequenininho, porque Deus é especialista em confundir os grandes e usar os pequenos. Deus é especialista em usar improváveis. E talvez o improvável seja você. Jacó lutou pelo legado. Ruth se entregou por um legado. Noemi falou, volta para a tua casa, volta para teus pais, para os seus deuses, volta para a sua vida, volta para os seus costumes. Mas ela faz uma aliança, a qual é colocada em todo convite de casamento. Teu Deus será meu Deus, teu povo será meu povo, onde dormires, dormireis. Mas essa aliança não foi de um casamento. Essa aliança foi uma aliança de amizade entre uma nora e uma sogra. E quando ela se entregou a cuidar de uma senhora que não tinha nada para oferecer, ela entra no legado. Ela entra na história de Jesus. Ela entra em uma história que não pode ser apagada. Não corra atrás de coisas, corra atrás do legado que está sendo transferido para você. Toda geração precisa de alguém que se levanta com coragem. Seja forte e corajoso. Sem coragem, nenhum legado permanece. Muitos começam bem, mas terminam mal. Vou repetir. Sem coragem, nenhum legado permanece. O que vai definir o nosso chamado não é a forma como nós começamos, mas é a forma a qual nós terminamos. E eu te faço uma pergunta: como você quer terminar o seu chamado? Temos legados que constroem e legados que destroem. Legados que destroem, o primeiro é a fofoca. Não tem algo que destrói mais um chamado do que a fofoca. A fofoca, ela é destruidora. A fofoca anda junto com a inveja. Ela é irmã da inveja e ela é parente do orgulho. Cuidado quando você for falar de alguém. Nunca fala, estou falando de alguém, estou falando em alguém. Porque quando você fala de alguém, você está fofocando. Mas quando você fala em alguém, você está trazendo os atos heróicos dela. Então troque falar de alguém para falar em alguém. Se não for para falar o que edifica, não fale. Fique em silêncio. Eu tenho pedido ao Espírito Santo que me dê um alerta no meu coração. Porque quando eu for falar de alguém, ele me incomode. Que eu fale de alguém. Que eu fale coisas boas. Que eu traga à memória as coisas boas. Porque a fofoca destrói legados. O orgulho destrói legado. A rebelião destrói legado. Quantas pessoas estavam cheias de talentos dentro da igreja, mas por se achar maior do que o seu líder, foi para fora e ali destruiu um legado. Poderia ter terminado bem, poderia ter crescido mais, mas por causa da rebeldia, destruiu toda uma geração. Destrói a si mesmo e destrói aqueles que o seguem. Não, eu tenho visto e tenho falado muito que o fim de todo rebelde é a morte precoce. Todos nós vamos morrer, mas muitos não precisariam estar morrendo antes do tempo. Tem pessoas que buscam a morte antes do tempo. Todo rebelde leva uma geração a pecar. Mas também existe o legado que edifica. O legado que edifica é construído no amor. Aquele amor que trata os outros como a si mesmo. Aquele amor que faz para os outros aquilo que quer que seja feito para si mesmo. Porque nós não temos que buscar honra, mas nós temos que honrar. Nós não temos que buscar elogios, mas nós temos que elogiar. Quando nós falamos bem de uma pessoa, nós não estamos falando daquela pessoa, nós estamos falando de nós mesmos. Então, cuidado com o que você está falando dos outros. Porque todo legado é construído no amor. Também todo legado é construído na fidelidade. E a fidelidade está em uma palavra firmada. Cumpra a palavra que você fala, mesmo que ela te custe muito. A sua palavra tem que valer mais do que um contrato. A sua palavra tem que valer mais do que uma palavra firmada, uma assinatura firmada em um cartório. Cumpra a sua palavra. A nossa palavra tem que valer mais do que um papel. Tem uma só palavra. Porque infelizmente estamos numa geração de líder que marca compromisso e depois desmarca. Nós vamos em loja que quando a gente olha na etiqueta está um preço, quando vamos pagar,
outro preço. E deu uma palavra, cumpra. Tenha palavra, seja a pessoa de uma só palavra. Mas Deus está levantando uma geração que não quer viver de contrato, mas quer viver da palavra. Porque na palavra tem poder, na palavra tem unção, na palavra tem legado. Deus está levantando uma geração que está dando a sua vida pela palavra. Deus está levantando uma geração que está trazendo de volta os valores e princípios da palavra. Deus está levantando você, homem, mulher, jovem, criança, para fazer a diferença nessa geração. E se você é essa pessoa, diga: eis-me aqui, Senhor. Nós somos uma geração que vive para Cristo e estamos dispostos a dar a nossa cabeça para quando o Senhor disser, eu preciso de você. Eu preciso de você. Nós somos a geração a qual o Espírito Santo está derramando sobre toda a carne. E ela não pode parar em nós. Esta unção não pode parar em nós. Eu quero declarar sobre a sua vida, que através de você, vida de pessoas vão ser mudadas. Pessoas vão inspirar em você e você vai levá-las à salvação. Eu quero dizer que através da sua casa, dos seus filhos, vidas serão transformadas.